menor múltiplo comum, ou abreviado MMC, esse tipo de conta eu utilizo e eu faço sempre com dois ou mais números. Então, entre dois números, conforme a definição está dizendo aqui, dados dois números ou mais, e esses números são naturais, não nulos. Naturais eu estou me referindo ao conjunto numérico dos números naturais, que são apenas os números positivos. Se eu digo que é não nulo, eu estou descartando a possibilidade de um desses números aí serem zero, ok? Eu digo que o menor múltiplo comum, ou MMC, desses dois múltiplos aqui, são dados da seguinte forma. Eu tenho que achar o seu menor múltiplo. Então, só para ficar claro, ser múltiplo é a mesma coisa que divisível. Tudo bem até aí? Vou te explicar para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos imaginar dois números aqui. Eu vou pegar o número 2 e o número 3. Belezinha? Se eu fosse colocar esses dois números aqui, eu começasse a detalhar, então, os seus múltiplos. Os múltiplos de 2, teria aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai, né? Sempre de 2 em 2. O 3, então, seria tudo de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai. Então, só para reforçar, se eu digo que alguma coisa é múltiplo, quer dizer que ele é divisível. Então, se eu analisar cada um desses caras que eu listei, os da lista do 2, cada um deles eu consigo dividi-los por 2. E cada um da listinha do 3, eu consigo dividi-lo por 3, ok? Se eu fosse comparar essas duas sequências aí, eu teria que observar qual o menor múltiplo. Então, fazer assim é uma forma, é uma possibilidade de achar. Como os nossos números são pequenininhos, então até que assim fica tranquilo. Se eu for analisar nas duas sequências, a gente consegue observar que 6 é o primeiro valor comum que eles têm. O segundo valor comum que eles teriam seria o 12, né? Depois de 10 viria o múltiplo 12 aqui do nosso 2. Deixa eu escrever ele aqui. Ele já seria o nosso segundo múltiplo. Mas, fazendo por esse método aqui, a gente pode observar que pelo menos o primeiro, que é chamado de o menor dos múltiplos, entre esses dois caras, a gente já visualizou que é o número 6. Tudo bem até aí? Vamos aprender, na verdade, um método um pouco mais rápido de achar esse tipo de conta. Porque assim, entre esses dois números que são pequenos, até que é válido fazer isso aqui, né? Mas já que tem um método que é um pouco mais interessante, que é muito mais rápido, então já vamos partir direto para ele, que é o que vamos ver nos próximos exemplos. Então, para calcular o MMC entre 6 e 9, a gente vai estar utilizando o método da decomposição por fatores primos. Então, eu vou escrever o 6 e o 9 aqui. Eu tenho um vídeo, vou colocar aqui no card, falando exatamente sobre como fazer, como decompor um número por fator primo. Então, dá uma olhadinha lá, caso você fique com alguma dúvida ou se perca durante esse processo aqui, ok? Então, 6 e 9, o primeiro primo é o 2, o 6 é par, então eu consigo dividir isso aqui pelo primo 2, ok até aí? Então, eu coloco 2 aqui. 6 dividido para 2, 3. O 9 eu não consigo, então toda vez que eu não conseguir, eu repito. Nenhum desses caras eu consigo dividir por 2, porque não são pares, então eu vou para o próximo primo, que é o 3. Eu reparo que 3 e o 9 eu consigo. Então, 3 dividido para 3, coloco a resposta 1. 9 dividido para 3, dá o valor 3, ok até aí? Então, eu vou utilizar o primo 3 de novo. Então, eu repito 1 aqui, já que ele já foi dividido ao máximo. E 3 dividido para 3, 1. Então, opa, desculpa, eu coloquei o próprio 3 ali de novo. Aqui é o valor 1. Então, repara, a minha sequência deu 1 e 1. Feito isso, eu finalizo aqui, faço essa barrinha e multiplico todo mundo que está aqui na direita. Então, 2 vezes 3, o 3 apareceu 2 vezes, né? Vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9, 18. Então, 18 é o primeiro múltiplo comum entre esses dois valores, ok? Então, imagina que agora eu gostaria de achar o menor múltiplo comum entre 12 e 15. Novamente, só eu escrever os dois caras aqui, 12 e o 15. E eu começo a fazer a divisão por fatores primos. Vou começar então por 2, porque o 12 é par. Então, eu coloco o primo 2 aqui. 12 dividido para 2, 6. O 15 eu não consigo, então eu repito ele. De novo, posso usar o 2 para dividir o valor 6, porque ele é par. Então, aqui vai dar 3. E o 15 eu repito sem medo, ok? Agora eu não consigo mais por 2, porque nenhum desses caras é par, então eu vou por 3, porque tenho 3 ali. Então 3 para 3 vai dar 1. Já aproveito que 15 eu consigo dividir para 3, então vai estar dando o valor 5 aqui. Para finalizar, eu coloco o primo 5 aqui. E a minha sequência deu 1 e 1 nas divisões. Eu sempre vou dividir até encontrar 1 e 1, ok, gente? Fechei aqui, fiz a barrinha para fechar.
Agora tem que multiplicar a geral que está aqui. Então isso aqui é a escrita 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então 60 seria o primeiro múltiplo comum. Se é o primeiro múltiplo comum, é o menor de todos os múltiplos. Ok até aí? Agora, entre três números, a gente vai utilizar o mesmo método também. 18, 15 e 12. Basta a gente escrever eles no cantinho da folha e começar a fazer a sua decomposição por fatores primos aqui, ao mesmo tempo. E no final, multiplicar toda a sequência obtida para dar a resposta final, belezinha? Então vamos lá. Vou começar com o primo 2, porque o 18 e o 12 são pares, então coloco o número 2 aqui. 18 dividido para 2, 9. O 12 dividido para 2 é 6. O 15, como eu não consigo, eu repito ele do jeito que ele está. Vou usar o 2 de novo por causa do valor 6, então coloco o 2 aqui. 6 dividido para 2, 3. O restante eu repito, então 9 volta e o 15 continua do jeito que está. Repara que agora, como eu não posso dividir nenhum deles por 2, porque nenhum deles é par, vou usar o 3. Então 9 eu consigo dividir para 3, que resulta no valor 3. 15 para 3 eu consigo, que dá 5. E 3 para 3 eu consigo, que dá 1. Vou usar o primo 3 de novo. Então esse 3 dividido para 3 dá 1. O 5 eu repito. E esse 1 eu repito. Para finalizar, utilizo o primo 5. Então a sequência toda aqui ficou 1, 1, 1. Quer dizer que eu dividi geral ao máximo. Agora basta eu multiplicar todo mundo. Vou escrever aqui no cantinho esquerdo. Então ficou 2 ao quadrado. Vezes o 3, que apareceu duas vezes também. Então fica ao quadrado. Vezes o valor 5. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Então 4 vezes 9 vai dar 36. 36 vezes 5, 180. Então esse cara aqui é o primeiro múltiplo comum dos dois, ou seja, o menor múltiplo comum entre esses caras. Ok?